vida de vocês? Meu nome é Josilma Salviano e na nossa série de hoje, A Doença Não Existe, vamos falar sobre os médicos deveriam, ter tempo para curarem. Hoje em dia, a gente vai no médico, o médico só pergunta, mal pergunta, o que é que você tem? E você vai falando, ele já vai escrevendo. Terminou? Tá aqui a receita, tchau e benção. E o certo não seria esse. O certo, o médico deveria cuidar do paciente na íntegra. Perguntar realmente o que ele sente, o que desencadeou aquilo, o que ele comeu um dia anterior ou no mesmo dia para ter causado aquele tipo de doença, aquele sintoma. O que ele sente constantemente. Eu sei que o médico não é nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, mas um médico bom mesmo deveria fazer assim. Eu lembro que quando veio os chilenos, os médicos chilenos para cá, eles atendiam muito bem. Então eles passavam cerca de meia hora aqui conversando com a gente. Então eu perguntava o que você tem, o que você come, como é sua vida, se é sedentária, se não é, fazia aquele questionário enorme, e eu falava assim, gente, que maravilha, os médicos daqui mal olham pra tua cara, o que você tem, tá aqui os exames, faz lá e tchau. Eram 20 pacientes em 2, 3 horas e acabou, simples assim. Só que aí, enquanto eles estavam atendendo, o pessoal ficava reclamando do lado de fora, como que pode? Um médico, meia hora com o paciente. Então as próprias pessoas aqui no Brasil, pelo menos, estão mal acostumadas, na verdade, a serem mal atendidas e depois reclamam. Das últimas vezes que eu voltei no médico, os médicos chilenos já não atendiam mais como antes. Eles faziam igual os brasileiros já. Era assim, o que você tem? Qual a sua queixa? Exame, volta aqui. Quando tiveram os exames prontos. Só isso. Eu falei, nossa, gente, pegou mesmo um jeitinho brasileiro, Outro dia o meu tio passou mal, ele me ligou pra eu ir lá, que não tava bem. Levei-o ao médico. Aí eu perguntei pra ele, tio, o que o senhor comeu? Porque ele estava falando que estava sentindo tontura, enjoo, ânsia de vômito. Ele falou, nada, você não é médico, comeu o mesmo de ontem. E ele sempre foi muito grosseiro, Então ele falava, nada, não te interessa, você não é médica? Eu falei, tá bom. E aí chegou lá, no UPA, o médico mal olhou pra ele. O que o senhor tem? Ah, tô sentindo tontura, enjoo, dor de cabeça. Eu fiquei quieta na minha. O médico passou o remédio, vai lá pra parte da farmácia, lá onde estão os medicamentos, parte da medicação. Foi lá, tomou o remédio, voltou pra casa. Almoçou, deitou, daqui a pouco me liga, não deu nenhuma hora, me ligou. Vem aqui, tô passando mal de novo. Falei, o que o senhor tem, tio? Ah, na hora que eu levantei, girou tudo, eu pus tudo pra fora, tudo que eu almocei. Eu falei, claro, o senhor está com labirintite, provavelmente excesso de café, foi isso que ocasionou isso. Não, você não é médica, me leva de novo pro UPA. Levei. Cheguei lá, tinha uma outra médica estrangeira. E ela falou, ainda tentou conversar com ele, perguntou o que ele estava sentindo e o que a médica respondeu. Provavelmente é labirintite. Eu olhei assim pra cara dele, tipo assim, não é? Não foi o que eu falei? E imediatamente o que ela falou pra ele? Pare de tomar café. E aí ele falou, mas o que eu vou tomar? Como ela era estrangeira, ela falou assim, tome chá. E ele falou, que tipo de chá? Ela ficou pensando, mas não sabia o nome dos chás mesmo. Porque, gente, médico não passa chá. Médico não passa chá. Tem gente que me critica nos vídeos e fala assim, você não é médica, você fica dando receita de chás, disso, daquilo. Eu não sou médica, eu sou fitoterápica. Então quem passa chá é fitoterápico e quem tem curso em nutrição, eu também tenho, tá? Então eu sou formada em psicologia transpessoal, administração de empresas, nutrição e fitoterapia. Então eu posso passar chás, eu posso dar dicas de chás para as pessoas. E
médicos não passam chás, eles passam medicamentos. Uma porque eles estudaram, treinaram e são pagos para isso. Eu digo que são pagos porque eles recebem comissão das indústrias farmacêuticas para passarem determinados medicamentos, com toda certeza. Eu tô falando isso porque eu sei, inclusive é uma disputa quando eles têm consultórios com os laboratórios, porque os laboratórios oferecem, né, uma quantia por mês para eles passarem, e quando os médicos não recebem a comissão daquele laboratório, eles passam do outro, mesmo sabendo que eles são menos eficientes. Eles não estão interessados se são menos eficientes ou mais eficientes pro paciente. Eles querem receber. Tem amigas minhas que trabalham em clínicas, tenho amigos médicos e é isso aí. É assim que funciona, é um negócio para eles. Por isso, quando eu tô falando a doença não existe, não existe. Ela apenas é um comércio para vender remédio para vocês. Apenas um comércio para vender plano de saúde. Que não é plano de saúde, é plano doença. Você paga para ficar doente. Porque quando você sabe que tem um plano de saúde, você começa o tempo todo ficando doente só para ir lá. Aí eu vou passar no médico. Passar no médico a cada 1 mês, 2 meses. Eu conheço gente que depois que fez o plano, em 3 meses o plano cancelou. Porque falou, não, você passa tantas vezes que o plano não tá nem cobrindo. Porque fala, eu tenho, vou no médico. Se tô com dor de barriga, eu tô no médico. Dor de cabeça, eu tô no médico. Você pode fazer isso no UPA. Você pode fazer isso no SUS. Mas se você for fazer no plano de saúde, eles te dispensam, eles não querem você não serve. Porque o que você gasta indo de tempo de consulta, o plano não cobre. Aí eles te limitam e te cortam, simples assim. Fala, não quero mais você. Você é problemático demais pro meu gosto. Aconteceu isso com uma parente minha, gente. Então é isso aí. Agora voltando ao nosso assunto. Sei que tem muitos que agem por amor, estão lá, fizeram medicina por amor, eu quero curar as pessoas. Só que antigamente, há 1 século atrás, ou 2 séculos atrás, só faziam medicina, só se formavam medicina aqueles que eram fitoterápicos, aqueles que trabalhavam com plantas. Quem não entendesse de plantas não se tornava médico. Então hoje em dia não, médico é aquele que passa medicamentos. Já tá dizendo, né? Médico, medicamentos. E o tempo de cura? E o tempo para curar os pacientes? Não tem, porque eu ganho por quantidade de pacientes que eu atendo. Então, por exemplo, no SUS, eles atendem em 3 horas, mais ou menos, digamos que é das 9 até o meio-dia, uns 20 pacientes. Então, você tem que ser rápidos. O que você sente? Toma aqui, faz os exames e me traz o resultado depois. Aí, mais 3 horas da tarde, ou então tem outro consultório. Se for particular, que você pague na hora, eles te tratam melhor. Se for por convênio, esquece, vai tratar igual o SUS. Aquela rapidez lá, mal te consultam, porque eles têm a quantidade de pacientes e eles precisam atender, porque é reduzido o valor também. Plano de saúde, eles recebem menos e tem aquela quantidade de pessoas para atender num tempo limite. Quando é particular, não, você está pagando, você tem que ser bem tratado para voltar, tá? Então tem essa diferença. Então, o que eu faço quando eu preciso de um médico? Um exame mais específico, eu prefiro pagar. Pagar porque eu vou ser melhor atendida, tá? Eu vou passar na frente de todo mundo. Eu vou passar na frente do pessoal do SUS, eu vou passar na frente do pessoal que paga plano de saúde. Eu sempre passo. Por quê? Eu tô pagando na hora e eu vou ser muito melhor atendido e eu tenho direito a um retorno. Agora, aqueles que não pagam ou pagam plano de saúde, a gente esquece. É a mesma coisa que o SUS e acabou. Então, aí vocês vão dizer, passa no médico, passa. Eu sou ser humano igual todo mundo, então eu tenho que fazer meus exames de rotina, eu tenho que dar uma avaliada de vez em quando. Mas eu vou falar pra vocês, faz um bom tempo que eu não faço check-up geral. Mas eu estou me sentindo muito bem, perfeitamente, maravilhosa. E tem muitas coisas que são desnecessárias, como ficar tirando chapa de pulmão e fazendo a mamografia, que é algo que pode dar câncer. Então, gente, esse tipo de exame ele acaba te contaminando, né?
tem um vídeo que eu ensino como você se descontaminar depois que você faz esse tipo de exame, tá? Então é isso. Para você ter uma boa qualidade de vida, é melhor você investir em boa alimentação e cuidar do seu corpo através de exercício, água e mente sadia. Porque não é para você depender de médicos nem de medicamentos. Eles estão aí para ajudar, sim. Eles são seres que vieram com inspirações divinas para nos ajudar também. Então, em casos de emergência, vão, mas não fiquem buscando doenças em si mesmo e ficar o tempo todo em médicos, porque isso só vai perturbar mais tua mente e tirar o lugar de quem realmente precisa, né? De uma realmente emergência. E os médicos deveriam ter tempo para curar os pacientes, porém eles não têm, porque eles precisam cumprir, né, essa quantidade de gente. E mesmo que eles tenham, pelo menos aqui no Brasil, um bom atendimento, eles vão ser levados a atender mal, porque as pessoas já estão acostumadas assim. Foi o que aconteceu aqui que eu vi e continua acontecendo. Se a pessoa demora com outro paciente, se ela for atendida bem, ficar meia hora lá dentro conversando, maravilha. Mas se for atender outra pessoa, só falta esganar o médico na hora que ele abrir a porta, porque ele tá demorando demais. Então as pessoas são muito impacientes também. Então o que o médico faz? Tem que se adaptar aonde eles estão trabalhando, né? Seja feita a tua vontade, é assim que você quer, é assim que eu te trato. Ao mesmo tempo, gente, em que a medicina avança, para melhorar com os medicamentos, para curar melhor as pessoas, surge também a terapia alternativa, ou as terapias integrativas, ou terapias holísticas, que são como curar não apenas o corpo físico, mas ver o ser como um todo e curar, né, ele como um todo. Então, as terapias integrativas, ou terapias holísticas, ou terapias alternativas, elas não só veem o corpo e a mente do paciente, mas sim a mente, o corpo e o espírito. Então, no futuro, talvez os médicos, eles vejam ou possam compreender e estudar o ser humano, ou tentar medicar as pessoas individualmente, sabendo que elas têm essas diferenças, essas individualidades, que nem todo medicamento vai servir para determinada doença, porque cada ser humano é um ser único. O médico vai perceber, pode passar também a ajudar o paciente quando ele não só busca a cura nas religiões, mas dos curadores que existem em todo o mundo, em todas as épocas. Aqueles curadores naturais que trazem a medicina alternativa da natureza. Os meios divinos que Deus deixou para nós aqui na Terra. E que não há necessidade de ficarmos presos em laboratórios, maltratando animais, tirando-lhes a vida, fazendo experimentos, sendo que nas plantas já tem toda a cura. Para qualquer tipo de doença você encontra. Então, num único chazinho, você encontra a cura para qualquer tipo de doença. Basta pesquisar simplesmente nas plantas. Simples assim. Mas eles, infelizmente, né, a indústria farmacêutica, como é muito gigante, ganha muito com isso. Por que tirar de uma plantinha que você pode ter em casa no fundo do seu quintal, ou mesmo na soleira da sua janela, se eles podem te vender remédios caros e que vai estragar teu organismo e pode, né, te viciar para a vida toda. Então fica aí essa questão entre a medicina tradicional e a medicina alternativa, ou a terapia alternativa e integrativa. Um médico do futuro, ele terá duas alternativas: ajudar o seu paciente a se conhecer, se autoconhecer e descobrir aí os seus defeitos, os seus erros morais que estão causando a doença.
Esse médico, ele vai apontar os erros fundamentais que esse paciente possa estar cometendo, as deficiências do seu caráter que ele teria que corrigir e as deficiências de sua natureza que ele tem que erradicar e substituir. Substituir por virtudes correspondentes. Esse médico terá que ser um grande estudioso das leis que governam a humanidade e as leis da natureza em si, para que ele compreenda quais são os conflitos, na verdade, entre a alma e a personalidade do paciente que está causando, na verdade, a real doença. Esse médico do futuro, ele deve acolher o paciente, informar quais são os defeitos, os pecados que esse ser está cometendo contra a unidade, o que deve esse paciente deixar de praticar para melhorar a sua saúde e quais são as virtudes que ele pode desenvolver para eliminar de vez as doenças. Para o médico do futuro, gente, cada caso será estudado minuciosamente. Os médicos terão mais tempo de atender esses pacientes, porque eles vão ver realmente no paciente um ser humano, não apenas um ser material, mas um ser espiritual, que necessita ser acolhido, que necessita se redescobrir, descobrir a sua missão, corrigir os seus erros, ter esperança, fé, que realmente pode melhorar tanto a sua enfermidade como a sua personalidade, a sua moral e o seu caráter. O segundo dever do médico, gente, deverá ser, né, ministrar o remédio físico para que o paciente ele recobre as forças físicas, mas de uma forma para que haja harmonia dentro de si entre a sua alma e a sua personalidade. Esse remédio, gente, deve vir da natureza. As plantas estão em todas as partes do mundo e elas curam toda e qualquer doença, só que não foram pesquisadas ainda. Mas como diz o pai da medicina, Hipócrates, que o alimento seja seu remédio e o seu remédio seja seu alimento, você pode se curar simplesmente comendo de uma maneira mais saudável. Se os médicos se voltarem também para sua alimentação e que você também se esforce para se adequar a ela, porque tem gente que não gosta de fazer dieta, né? Eu prefiro morrer do que fazer dieta. Ou seja, o problema não é morrer, o problema é você ficar doente a vida inteira. Então tem gente que não vive, tem gente que vegeta, gente. Vive em cima de uma cama, vai ao hospital e volta, ou em cadeira de rodas. E isso não é viver com dignidade. Se você puder obedecer às leis da natureza, porque não depende só dos médicos, não depende só dos curadores, não depende só, né, das terapias alternativas, integrativas ou dos medicamentos, depende de você a cura. Então, se você respeitar também o seu corpo, o seu organismo, que se comer demais vai entupir as suas artérias, o seu organismo não vai funcionar direito, vai pesar no seu estômago, nos seus intestinos. É uma questão de conscientização de cada um também. A gente está falando dos deveres dos médicos, o que eles podem ser no futuro para melhorar a saúde do paciente, mas se o paciente não quiser, ninguém cura. Como eu falei no outro vídeo, nem se Jesus quiser te salvar, ele te salva, porque a salvação é individual, então depende de você. Jesus, para curar, não usou nenhum meio físico, ele só usou a palavra: seja-te feito conforme tua fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então não existe remédio no mundo que vai te curar se você não quiser. Não existe médico nenhum no mundo que vai te curar se você não quiser. Tem as responsabilidades dos médicos? Tem sim. E olha como Deus é maravilhoso. Ele deixa vários meios para as pessoas se curarem, mas só elas realmente é que podem obter a cura por si mesmas. Assim, se o médico do futuro ele conseguir trabalhar os dois campos, gente, o campo emocional e o campo físico, o campo emocional, ele conseguir mostrar para as pessoas todos os seus defeitos, como melhorar o seu caráter,
E no campo físico, melhorando a sua alimentação, fazer um tratamento à base de chás, realmente poderá haver a cura, porque vai se restabelecer o equilíbrio, né, das emoções, da vida, e o médico vai ser apenas um intermediador, um colaborador que vai facilitar aí na cura, ajudando a pessoa não apenas, né, com o meio físico, mas com o meio divino, mostrando que é possível, né, a pessoa se elevar espiritualmente através daquela doença, daquele problema. Olha só, à medida que o médico mostra que a pessoa está deficiente naquela falha, ele pode passar o meio físico sim para curar, mas pode dizer: você também está errando aqui. E aí ajudar o paciente a melhorar mentalmente, espiritualmente, fisicamente e seguir o seu caminho, trilhando realmente os desígnios que foi dados por Deus, descobrindo e despertando a sua essência divina, melhorando a si mesmo, curando a si e a humanidade. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, muita luz mesmo aí na vida de vocês. Eu os abençoo com muita saúde, prosperidade, integridade e completude. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá, materiais elétricos e serviços. Temos também materiais para construção e materiais de limpeza.